professores, colegas da área de educação física, mais exclusivamente os professores que trabalham com as atividades curriculares esportivas, as ACDs. Eu espero que todos estejam com boa saúde, na segurança de suas casas, com a sua família, neste momento em que necessitamos desse isolamento para que essa pandemia seja contida, para esses casos de Covid-19 sejam controlados e continuamos trabalhando. Então, hoje falaremos sobre as turmas ACD, tiraremos algumas dúvidas, esclareceremos algumas questões que ainda pairam como dúvida. Então, vamos lá. Então, como eu disse anteriormente, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as nossas atividades curriculares esportivas. Lembrando sempre que nós temos um canal de interatividade, sempre com dúvidas, sugestões ou críticas, né, pelo link ou com o uso do QR Code. Vocês nos mandarem perguntas, as suas dúvidas, sugestões. E aqui também fica registrado o grupo de WhatsApp, né, dos nossos professores, onde tem havido bastante troca de material, de planos, de roteiros, de vídeos, né? Os nossos professores têm produzido algumas coisas bem interessantes e lá há uma troca sempre de informações, de eventos também, muito bom. Aconselho aqueles que têm uma certa dificuldade, que precisam de ajuda, o pessoal que está lá está sempre se ajudando. A nossa conversa hoje, ela tem um caminho, né? Ela é estruturada em cima de um caminho que a gente vai traçar, que a gente vai seguir, né? Para poder tirarmos algumas conclusões no final. Então eu coloco aqui a resolução 71 de 22 de 11 de 2018, que fala da questão da atribuição, né? Eu não vou me aprofundar muito, mas vou conversar um pouquinho sobre aquilo que nos diz respeito, o que diz respeito à ACD. Então, no artigo 13, ele fala que as atribuições das turmas de atividades curriculares esportivas ACD ocorrerá juntamente com a atribuição de aulas do ensino regular no processo inicial e durante o ano, né, e respeitando os regulamentos específicos quando houver, que é o nosso caso, né? Então, normalmente a ACD é tratada como um projeto, né? Mas normalmente os projetos da pasta, essas aulas são atribuídas depois da atribuição inicial, né? A ACD não podendo ser parte da jornada do professor ou como carga suplementar logo na primeira atribuição. Eu coloco aqui alguns parágrafos que são interessantes da gente ler, né? Porque nos diz respeito, né? Temos que nos apropriar daquilo que nos é cabível, que roda das nossas atividades. Então, não vou comentar, não vou ler, mas fica aí como sugestão de leitura para a gente poder se apropriar, né? Então, tudo aquilo que eu uso, eu normalmente, se eu pego de alguma fonte, embaixo eu coloco, né, ali o endereço de onde eu peguei, o site, tudo certinho, a hora que eu consultei, o dia que eu consultei, que é de mais novo, para a gente poder discutir. Como eu disse, né, nós temos, como a resolução anterior dizia, nós temos um regulamento, né, nós temos uma resolução que norteia o nosso trabalho, que controla o nosso trabalho, né, que é a resolução 4 de 15 de 1 de 2016, que até então nós não temos alterações nela. E eu separei alguns textos para a gente também destacar. O primeiro artigo fala que as ACDs constituem parte, né, são parte integrante da proposta pedagógica da escola, né? E a gente vai, como eu disse, vai traçando o caminho como parte integrante da proposta pedagógica da escola. Também tem a mesma importância que os outros componentes curriculares, e nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, eu separei o sexto artigo, onde a direção da unidade escolar, né, segue aquele caminho protocolar, onde apresenta a diretoria a homologação das turmas da ACD, o plano de trabalho articulado,
de educação física e proposta pedagógica da escola, né? Muitos de nós acreditam que apenas quando você abre a turma, não, você escolhe, você atribui a aula no começo do ano de uma turma que vem do ano anterior, que foi mantida do ano anterior, e essa turma, mais uma vez, ela é ratificada, né, através do plano anual de trabalho, né, onde passa pelo núcleo, passa pela supervisão, até chegar ao dirigente, como diz aí o segundo parágrafo, né? E eu chamo a atenção na onde tem o terceiro parágrafo por conta desse detalhe da unidade escolar, tem que manter a declaração escrita e assinada pelos pais ou responsáveis, né, na composição da turma e que autoriza os alunos a participar das ACDs. Né? Essa parte documental é importante, né, para a segurança dos nossos alunos, para a nossa segurança também, né, e da escola, caso haja algum problema, né, esse aluno, os pais sabem então, né, a gente pode acionar um socorro se necessário, mais tranquilo, até porque nós estamos no contraturno, né, esse aluno está na escola em outro período. Aqui eu pego o quarto parágrafo, que fala da questão de quem acompanha, né, esse trabalho. Então, o supervisor de ensino, junto com o PCNP, né, na diretoria, fazem um trabalho articulado. Agora, com a chegada da professora Rocenilda, nossa dirigente, esse trabalho tem sido mais estreitado, né? Então, o supervisor também vai acompanhar essas turmas, né? Deve acompanhar essas turmas, principalmente no que diz respeito à questão documental, como eu disse anteriormente, da autorização desse aluno, né? Então, nós temos um trabalho articulado dessa forma, então toda escola tem um supervisor que acompanha, e esse supervisor, nesse acompanhamento, nós temos aí uma parceria para poder acompanhá-los também. Então, como eu disse lá, CDs, no 7º artigo, né, CDs como parte integrante da proposta pedagógica, ele tem a semelhança dos mesmos procedimentos aplicados aos componentes curriculares, né? Então, a mesma cobrança que existe nos outros componentes, a turma de ACD, o professor de ACD também tem que desenvolver os mesmos trabalhos. Inclusive, eu destaco ali a questão do acompanhamento do professor coordenador, né? Você tem que prestar conta, ou informar o seu coordenador do que você está realizando, com a questão de avaliações, de relatórios, né? Ele fala do relatório anual, mas o professor coordenador é um parceiro, né? Principalmente nesse momento onde paira uma dúvida se nós temos que fazer, não temos que fazer, roteiro, plano, então. O professor coordenador, nesse momento, é importante nisso, porque se ele não tem a resposta, ele tem alguém que acompanha a escola e essa pergunta vai chegar a quem é de direito. E aí a resposta vem de forma clara, limpa, e nós não teremos problemas, não pairará mais nenhuma dúvida com relação aos procedimentos, ao que os professores com turmas de ACD devem fazer. A nossa conversa, como eu disse, ela é bem curta, né? Ela tem que ser esclarecedora, né? O mais breve possível, para que também não paire dúvida. Então, aqui, a entrega dos planos ou roteiros de atividades semanais, ela deve acontecer como os demais componentes. Tá? Existe uma articulação com a educação física? Existe. Né? Na nossa resolução, diz que você pode fazer um trabalho articulado. De repente, o professor é o professor da turma de ACD e do componente da aula de educação física. Ele pode fazer, por quê? Ele até deve fazer. Acho que nesse momento a gente tem que potencializar os nossos conhecimentos. Lógico, ele tem que fazer um plano para a aula de educação física e tem que fazer um plano para a ACD. Ele tem que cumprir lá, são 5 aulas semanais, ele tem que se programar para que esse aluno tenha o conteúdo referente às 5 aulas e para ele poder entregar esse plano, né, como o documento orientador assim pede. Eu vou falar também dos planos anuais de trabalho, porque nós ficamos para recolher os planos até dia 27 de março. Né? Nós paramos dia 20, foi o nosso último dia presencial, pelo menos o meu foi, depois só fiquei em trabalho remoto. Algumas escolas, algumas turmas não entregaram. Até eu conversei com alguns diretores, uns vices também me procuraram, porque parou essa dúvida. Eu fiquei aguardando uma orientação
essa orientação ainda não veio, então o que eu tenho a dizer, isso vai até como informação oficial depois, para o diretor enviar para o núcleo pedagógico através do sistema sem papel. Como é que é isso? Ah, você fez o plano, deixou na escola. Ele vai escanear e vai anexar o programa sem papel, mas tem que ser o diretor. Por quê? Porque esse documento tem uma assinatura eletrônica, tem uma assinatura digital. Então, o que acontece? Assim como as inscrições nós fizemos nos jogos escolares, ele tem que ser enviado pelo diretor. Outras pessoas têm acesso a esse sistema? Outras pessoas têm acesso. Os agentes têm acesso, o GOI tem acesso, mas para ele ser válido, ele tem que ser enviado pelo diretor ou o vice, tá? Para ter validade, porque é a assinatura digital deles que estão lá. Tá? Essa informação também depois a gente vai enviar, ela deve sair alguns dias para vocês. Então, lá no dia 30 de abril, no nosso grupo de professores, lá, lembrando que lá é um canal que não é um canal oficial, é uma troca de informações, tá? Mas, no dia 30 de abril, a gente subiu um documento, né, com uma orientação que nós construímos, alguns PCNPs, a gente constrói as atividades e troca. Né? Há uma troca, como vocês trocam as atividades, nós também trocamos. Né? Então tem um documento de 23 páginas que a gente subiu no grupo, porque não era uma atividade oficial, né? Não é um grupo oficial, mas ia nortear o trabalho de vocês, né? Para poder orientar vocês, para vocês terem uma noção de que tipo de trabalho. Se bem que cada um tem a sua particularidade, né? Cada um sabe a maneira como deve trabalhar lá. Então, eu já deixei disponível naquela época, eu tenho um Padlet com informações, né? Jogos escolares, tudo, e tenho um Padlet que fala de jogos escolares e também das turmas de ACD. O endereço está aí, se você quiser consultar, tem dois links lá, tem um blog de um PCNP também, que é um parceiro, que ele é de Lins, ele desenvolve um trabalho muito bom e tem todas algumas atividades lá, e tem um roteiro feito pela PCNP, pela Thaís, que a gente acabou também trocando. São documentos que servem como referência para você consultar. Eu vou também pedir para o Gilson ver se sobe no nosso blog da diretoria, né? A gente pede para acessar por lá, que parece ser mais fácil, entra na página da diretoria, procura o blog do núcleo pedagógico e fica mais fácil de consultar, né? E, como eu disse, os materiais para consulta, eles são compartilhados entre PCNPs. Alguns professores, eles entram em contato comigo porque eles recebem de outros grupos, falam, olha, Paulo, eu recebi esse documento. Aí eu vejo, é um documento realmente que está rodando, não há problema nenhum em colocar no grupo lá. Agora, informações oficiais do nosso grupo, a gente não pode informar. Como PCNP, eu participo do grupo como professor, agora como PCNP eu posso dar pequenos lembretes. Informações oficiais, elas vão sempre via boletim, né, da diretoria de ensino, sempre às segundas, quartas e sextas. E aí cabe a quem recebe o boletim, o vice, o COI, o diretor, repassar as informações. Tá? Então, como eu disse, a nossa conversa era uma conversa rápida. Eu espero que eu tenha esclarecido algo para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem algum comentário, entre em contato com a gente pelos canais de interação. É isso aí, um bom trabalho a todos. Até a próxima.